Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Um texto muito conhecido da palavra de Deus e mais um milagre de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estas quintas-feiras, o Senhor tem nos impelido, compelido, insistido, para que falássemos sobre milagres. Então, o texto ele fala de um grande milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? O texto diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O versículo 24 diz assim, entretanto, o barco já estava longe, o barco dos discípulos estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos cuidados deste dia. E nós queremos, Senhor, consagrar, Senhor, estes momentos em que estamos em Tua casa, Senhor Jesus, para Te adorar, para receber esta palavra poderosa em nosso coração. Senhor, a todos, Pai, que participarem deste culto, que assistirem a este culto, Senhor, que também sejam impactados, Senhor, pela Tua palavra, pelo querer da Tua bondade, pelo que o Senhor é, Pai. Nós, em nome do Senhor Jesus, começamos este tempo, Pai, de adoração ao Teu santo e bendito nome. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Olha, eu vou dar aqui uns recados importantes. Sábado nós estamos aqui na casa do Senhor. É o nosso culto de ações e graças, tá bom? Tenho certeza que a irmã Cristina já mandou aquele recadinho abençoado às irmãs, aos irmãos. E vai ser uma noite muito especial aqui na casa do Senhor. Também vamos, consagrar e dedicar ao Senhor. Olha que bênção, dedicar ao Senhor o Giovanni, que é o filho do Rogério, da Rebeca, o neném e irmão da Audrey. Amém? Então será um sábado especial, muitos testemunhos para a honra e glória de Deus. Sábado, agora, nesse sábado, tá bom, igreja? Então será uma noite especial. Domingo, às 18 horas, aqui na casa do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ô Estela, põe pra gente. A Estela vai colocar o Pix aqui no cantinho, igreja. Os irmãos que estão assistindo conosco. Olha, você quer abençoar aqui a comunidade da família aqui em Limeira para alcançarmos mais vidas, falarmos cada vez mais do amor de Deus. Olha, envie seu Pix, a sua oferta de amor ao Senhor. Quero que você saiba que esta igreja aqui é terra boa para a palavra de Deus. O nosso coração é terra boa para a palavra de Deus. E aqui é terra boa para você plantar esta semente que é a tua oferta. Amém?
Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, suprirá todas as tuas necessidades. Creia somente. Olha, tem um Pix aqui, né? Tem um QR Code aqui nesse canto, e tem o telefone aqui, o 1998-770-2043. Você pode ofertar a qualquer momento, tá bom? Oferte realmente, esteja apto em obediência a Deus para viver dos milagres de Deus para a sua vida. Eu quero fazer uma oração muito rápida, assim, objetiva, abençoando a sua vida que vai ofertar. Amém? Olha, de tudo, em nome do Senhor Jesus, que você precisa e necessita. Olha, não haverá falta em nada para a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, eu abençoo, Senhor, este dizimista, este ofertante, em nome do Senhor Jesus. E é no mesmo nome, é no nome de nosso Senhor Jesus, que nós repreendemos todo roubo do maligno, todo espírito de morte, Pai, cai por terra, Pai, da vida financeira, Senhor, da prosperidade dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Temos vivido o mês de agosto abençoado, Senhor, e é por tua causa, é a tua bondade, é a prosperidade que vem do alto, do teu trono para as nossas vidas, que nos enriquecem e não nos trazem mal algum. Nós oramos e abençoamos dizimistas e os ofertantes, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, igreja, glória a Deus, amém. Aleluia. Olha, nós lemos esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, e é mais um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero, você sabe, igreja, que muitas vezes o milagre não vem, e nós não entendemos por que não vem. Nós não entendemos o tempo de Deus, o operar de Deus, como Deus vai agir, né, para concretizar o milagre em nossas vidas. E muitas vezes, muitos de nós nos sentimos também assim, como neste barco, né? Como num barco em alto mar, as ondas batendo forte neste mar, né? Neste barco, as ondas batendo forte nesse barco, e muitas vezes isso é um milagre, é a ansiedade, é a luta do milagre que não vem sobre a sua vida. Irmãos, quando nós falamos de milagre, não é somente o milagre, uma cura física ou uma cura espiritual, é um novo encontro, né? É um relacionamento que se restaura. E para muitos, um milagre é uma bênção financeira. Para muitos, um milagre é um emprego, é uma porta que se abre. Irmãos, há crentes, isso é uma verdade. Para muitos, o milagre é uma porta que se fecha. Você trabalha, você tem uma empresa e você trabalha ali de tal tempo a tal tempo, e você vê a necessidade de crescer, e aquele lugar não há mais como crescer, Senhor. Foi o Senhor que abriu. Fecha essa porta, Senhor, e abra uma outra porta para mim, para que eu possa crescer mais. Eu não posso ficar preso, né, a este ambiente, a este lugar. Sou teu filho. Então, muitas vezes, o milagre, às vezes, é ter uma porta que se fecha para que outra se abra, né? Não posso deixar de falar, quando o nosso Deus fecha ali a porta da arca, né? Começa a chover, e o nosso Deus fecha a porta da arca, e Noé com seus filhos ali dentro, eles ficam trancados ali na segurança. Então Deus abre portas, é milagre. Quando Deus fecha portas, é milagre, e tudo está no controle do nosso Deus, amém? Então o milagre, muitas vezes, querido, muitos irmãos passam por esta situação. O milagre não vem, e há este sentimento de estar num barco, no meio de um mar revolto, e sabe o que é o pior de tudo? É sem a presença, ou se pensar que a presença de Jesus não está naquele barco, que Jesus não está conosco. O milagre não vem, pastor, Jesus não está mais comigo. Olha, eu quero falar com você, eu quero falar de 4 tópicos importantes nesse texto, para você alcançar o teu milagre, diante do que a palavra de Deus nos diz. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava com os seus discípulos, e ele realiza ali muitos milagres. Você está no versículo 22 comigo, e o versículo diz assim: logo a seguir,
compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Presta atenção que Jesus, essa palavra compeliu, quer dizer que Jesus insistiu. Houve uma insistência em Jesus em não estar com eles naquele momento. Entrem nesse barco, passem a outra margem, eu vou alcançar vocês mais tarde, tá bom? E o texto diz que os discípulos, há outras versões que ali, esse ato de insistir, como a palavra de Deus diz, quer dizer que houve ali até posso dizer assim, uma discussão muito básica, simples, Mas Senhor, por que o Senhor não quer ir com a gente? Vamos conosco, por que a gente tem que ir na frente? Olha, o texto é muito claro em dizer que nosso Senhor Jesus queria se despedir um pouco mais daquela multidão. E o texto diz também que ele subiu no monte para orar. Olha, é muito interessante essa passagem bíblica. Esse momento é muito interessante. Porque Jesus, ele quer como que ele insiste, Qual que é essa atitude de Jesus insistir para que os discípulos passem para o outro lado e para que ele não estivesse naquele momento com eles? Nós sabemos que iria acontecer um grande milagre naquele momento, Ali poucos minutos depois, poucas horas depois, ia acontecer um grande milagre, como eu li, dele andar, nosso Senhor Jesus Cristo, andar sobre o mar. Mas não é interessante, irmãos, eu gosto muito de pensar, e eu quero que você tenha isso no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor nos chama para crescer, tá bom? O Senhor te chamou para crescer. Você vai crescer em prosperidade, em milagres. Você vai crescer em tudo o que você realizar, sendo a vontade de Deus para a sua vida. Tudo. Eu vejo esse texto como Jesus Cristo, entregando para os discípulos uma prova. Vou dar uma prova para vocês. Vocês vão, a partir desse momento, passar pelo Enem. Quando nós aceitamos a Jesus, nós engatinhamos na fé, Aqui nós estamos na cidade de Limeira, e os nenéns, maternal primeiro? Como que chama? Berçário, Então, lá na creche, o primeiro estágio para quem vai para a escolinha é o berçário, que é a creche antigamente. Aí nós vamos, gradualmente, depois nós vamos lá para a creche, vamos lá para o pré, aí vai para o primeiro aninho, segundo, quinta série, até você concluir o ensino fundamental, os 9 anos, do ensino fundamental. Nós também, quando chegamos para Jesus, igreja, quanta coisa a gente aprende quando aceita Jesus como seu Salvador. Você vai começar a conhecer a Jesus Cristo, ao que é ser igreja, aos dons espirituais, o chamado que Deus tem, obviamente, para cada um de nós. Tudo isso vai acontecendo num processo maravilhoso do nosso Deus. Amém? Eu vejo nesse momento Jesus Cristo aplicando essa provinha para os discípulos. Vocês estavam na primeira série do ensino fundamental, agora vocês vão passar para o segundo aninho. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo durou 3 anos, Então, agora vocês vão passar para o segundo ano. Eu não vou com vocês. Quando chegar do lado de lá, eu vou orar e eu chego lá depois. E você sabe o que aconteceu nesse intervalo. Amém? Olha, eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero pontuar também. Quando caminhamos e vamos crescendo na fé, o Senhor nos prova, fazendo isso em nossas vidas. É como mudar de nível, primeiro ano, segundo, terceiro aninho, terceiro aninho, Mas há sempre uma coisa muito importante que deve existir em nosso coração. Mesmo quando o Senhor nos prova para que cresçamos cada vez mais, o Senhor está sempre por perto. O nosso Deus está sempre por perto. Amém? Você sabe que é uma cena assim
Quando nós lemos, né, a palavra de Deus, o texto bíblico é tão rico em dizer que aqueles homens no barco começaram a gritar de medo. Você consegue imaginar aí, assim, 11, né, 10, 11, 12 homens ali, não sei se estavam todos os discípulos ali, mas eles se agarrando um no outro e gritando: é um fantasma, né? E o Senhor põe à prova os seus discípulos neste momento. Sabe, igreja, talvez este momento que você passe, que o milagre não chegue, e você se imagine num barco, está sendo açoitado pelo mar, e aí você também não sente, muitas vezes, olha, a presença de Deus. Isso é uma prova para você. Deus está te mudando de classe. Deus está aplicando um Enem, uma prova em sua vida, e você deve se comportar para passar do primeiro ano para o segundo ano. Talvez você está terminando aí o fundamental e vai começar agora o ensino médio espiritual. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Amém? O que é mais importante é saber que Jesus Cristo, Ele está sempre por perto. Ele aplica a prova, mas Ele está o quê? Por perto. Ele é um professor, um mestre. Ele aplica a prova e está por perto. Amém? O texto em Hebreus, você pode abrir comigo, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Encontra para a gente aí, Isla. Amém? Hebreus capítulo 13. Glória a Deus. Olha, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém, igreja? Olha, está difícil, pastor, estou aqui nesse barco. Querido, Deus está com você aí. Deus está te preparando para realizar um grande milagre na sua vida. Amém? Não desista. Acho que eu entendo que o grande segredo, uma vez eu ouvi isso é uma grande verdade, irmãos, né? E já ouvi muitas pessoas falarem isso quando nós falamos de um barco, né? Que o que afunda o barco não é a água que está dentro, é a água que está fora. É a água que está fora, que entra no barco, que faz o barco afundar. Então, querido, não deixe se contaminar com as coisas do mundo. O teu milagre está na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a palavra, há um outro segredo maravilhoso neste texto da palavra de Deus. Amém? O Senhor, portanto, está provando a sua fé. Na palavra, a segunda atitude, queridos, que nós devemos ter como filhos de Deus, está no versículo 27, em que Jesus chega, depois que o mar está revolto, depois que tudo, né? Muitos pensam que agora não tem mais o que fazer, eu vou desistir, né? Talvez isto seja a palavra de muitos, vou desistir. Mas Jesus chega no momento exato, né? O versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, há um outro segredo da palavra de Deus quando passamos por dias difíceis, quando o milagre não vem, né? A palavra diz que Cristo, Ele ministra um ânimo e coragem para que eles vencessem a tempestade. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41.
O versículo 10, ele diz assim, Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra. Aleluia! Queridos, não tenha medo. Amém? Você sabe que quando esta palavra de Jesus Cristo, e quando falamos de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando participamos da Santa Ceia de nosso Senhor, e nós vemos ali o cálice, nós vemos o pão, um pão que alimenta a nossa alma, eu quero que você saiba que Cristo, Ele é a palavra. Cristo, Ele é a palavra. João, ele diz, no seu primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que o verbo, abra comigo João, capítulo 1, versículo 1, são textos assim, rápidos da palavra de Deus. O texto diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, ele está falando de Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus para a gente. Então, queridos, nos momentos difíceis, tá num barco, o barco está quase afundando, o milagre não vem. Olha, não abandone a palavra de Deus. Não abandone o que Jesus falou de você, o que você é em Cristo. Quão triste é, irmãos, decepcionante é um crente que não conhece a palavra de Deus. Um crente que não sabe as suas atribuições, que não sabe quem é em Cristo, que não conhece o caráter de Deus. E como nós conhecemos isso, como conhecemos e como entendemos a Deus, e como saber quem é Ele, se não através da sua palavra, que é Jesus Cristo. Então, queridos, a palavra de Cristo nos dá ânimo. Quando Jesus ele diz assim, e Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, não temas. Olha, eu estou aqui. E eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, não é dever de casa, é obrigação de todo crente. Ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Ler principalmente os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E viver em sua totalidade o que Deus tem para a sua vida. Está triste, está sozinho, vai ficar mais ainda se não ler a palavra, se não orar, se não buscar Deus. Vai ficar pior. Tem que ler a palavra. A palavra de Cristo, ela é ânimo, é coragem para vencer as tempestades. Tem bom ânimo e não temais. Amém, igreja? É interessante, pastor pedir para crente ler a Bíblia, Mas o Senhor nos chama, igreja, a lermos. Amém? Aleluia. A terceira atitude, igreja. A fé em Cristo pode todas as coisas. Amém? O texto em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Cristo Jesus, a nossa fé depositada em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Quando eles reconhecem quando reconhecem, que é o Mestre, porque, irmãos, 3 anos convivendo com Jesus Cristo, nós conhecemos a voz uns dos outros, Se apagasse a luz aqui, um irmão me chamasse aqui, olha, e de caminhar com ele, eu sei pela voz quem está me chamando. E os nossos discípulos, eles caminharam dia e noite, igreja. Eles ficavam, intermitentemente com Jesus Cristo.
aonde Jesus estava, os seus discípulos estavam juntos. Eles conheciam a voz do Mestre. Olha, presta atenção, que a fé em Cristo pode mudar todas as coisas. Depois que Jesus fala a eles que eles não deveriam ter medo e não deveriam ficar assustados, Pedro pede para ir, né? E as palavras de Pedro são palavras de incredulidade, porque ele diz assim: se tu és, você está comigo na palavra de Deus aí? O versículo 28, se és tu, Senhor, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Sabe, que coisa interessante que, como eu disse, irmãos, 3 anos, já há algum tempo, caminhando com Jesus Cristo, vendo tantos milagres, não conhecia a voz do Mestre. Quer tentar a Jesus? Então vou colocar você em seu lugar, rapaz. Olha, a palavra de Deus diz que debaixo deste pedido, né? Debaixo deste pedido e diante deste pedido, o Senhor, no versículo 29, diz assim, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Querido, Pedro começou a andar sobre as águas. Aquelas águas como que se solidificaram. E ele começa a olhar aonde ele está. Talvez cada um tivesse um sentimento nesse momento, né? Muitos vão pensar assim, porque o vento começa, né? Você está no barco, aparentemente um lugar seguro, perto de estar andando sobre as águas. Agora o barco é seguro. E você começa a ver o vento, você começa a ver as ondas, e você pergunta para você, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Olha onde eu estou. E o texto bíblico diz que Pedro começa o que? A afundar. A afundar. Quando nós falamos e trazemos esta palavra para a nossa vida, que em Cristo nós podemos todas as coisas, nós não podemos ter esse comportamento que Pedro teve nesse momento de incredulidade e de tentar provar a Cristo. Eu uma vez, acho que a pastora já pregou uma vez aqui, e o texto é muito claro. Queridos, graças a Deus que nós aprendemos, né, com os erros dos outros, amém? Que nós aprendemos. Irmãos, Jesus não mandou, não havia no coração de Jesus qualquer sentimento de mandar Pedro sair do barco e ir até ele. Foi uma total atitude de Pedro. Foi ele que quis fazer isso. Leia comigo novamente, mas imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas, sou eu, Jesus, amém? Pronto, sou eu, Jesus. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo. Olha, a fé em Cristo pode todas as coisas. Uma fé em Cristo, uma fé verdadeira em Cristo, precisa ser grande, irmãos, como a palavra de Deus de um grão de mostarda. Essa semente que o Senhor colocou no nosso coração, ela pode todas as coisas, mas essa fé, ela não pode de maneira nenhuma pôr o nosso Senhor à prova. Ela não pode de maneira alguma ser oposta ao que é sua essência, querido. Fé não combina com incredulidade, fé é crer. Incredulidade é não acreditar, é o oposto. Então você não pode ter os mesmos sentimentos e a mesma atitude, o mesmo comportamento em uma pessoa. Nós não podemos ser assim. É fé em quem? Em Jesus Cristo. Amém. Vai viver a tua fé em nome do Senhor Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então, igreja, entenda, olha,
Se a fé pode todas as coisas, expulsa toda a incredulidade. Não olha, portanto, então, para o vento que está soprando. Não olhe, muitas vezes, para onde você está, né? Aonde você está. Você não é esse problema. Você está no ambiente do problema, mas aí, neste ambiente, você é a solução, porque você tem Jesus Cristo. Diga amém. E, por último, igreja, e tão importante, presta atenção. Nós vemos, portanto, esse momento de decepção, né? Versículo 30, e reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Pedro começa a afundar e ele grita, né? Sabe, igreja, foi assim adrenalina pura mesmo esse momento aqui dos discípulos, né? Porque aquele grito é um fantasma e um agarrando o outro. E agora Pedro está lá afundando, a adrenalina também está lá em cima. E ele começa a gritar. Ele gritou, portanto, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Amém? Bom, se você vai descer do barco, então desce do barco com fé, né? Se você vai descer do barco, desça do barco, portanto, com fé. Se você vai tomar um posicionamento, é um voto que você vai fazer ao Senhor, é um comportamento que você terá de hoje em diante do Senhor. Faça isso com ousadia e com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Presta atenção que o último tópico que eu quero compartilhar com os irmãos é que os nossos fracassos não alteram o caráter de Deus. Os nossos fracassos não alteram o caráter de Deus. Jesus estava longe? Jesus estava perto. Isso aqui é imediatamente. Pedro começa a afundar pela sua incredulidade, e Jesus está perto e estende a mão e rapidamente o quê? Salva a vida dele. Queridos, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, Ele não muda. Não muda. O que acontece com muitos de nós quando pecamos, é que muitas vezes muitos desistiram e desistem porque olham para si. Querido, tira seus olhos de si mesmo, olhe para Deus, olhe para quem é Deus, olhe para o caráter de Deus para a sua vida. Molde-se, né? Tome a forma do caráter de Deus, de quem é Deus. Deus não ia deixar, nosso Senhor Jesus Cristo definitivamente não ia deixar Pedro naufragar ou mesmo morrer ali afogado. Olha o plano maravilhoso que havia na vida de Pedro. E eu sei também que sobre a sua vida, como houve sobre a vida de Pedro, há também um plano maravilhoso de Deus. E você não vai afundar, você não vai naufragar nos propósitos de Deus para a sua vida. Agora tenha consciência disso, que os nossos fracassos não alteram o caráter de Cristo. Querido, errou, confessa o seu pecado, pecado confessado é pecado perdoado. Confessa o seu pecado, se levante, porque presta atenção, Deus continua o mesmo. Muitos pensam que Deus mudou, pastor, Deus está triste porque eu não estou conseguindo vencer este vício. Irmãos, Deus não está triste. Deus definitivamente não está triste. Tudo que Ele teve que fazer e tudo que Ele fez por nós já está feito. Ele, através do Seu Filho, nos salvou, nos justificou. O que Deus fez é perfeito. Nada, os nossos fracassos não alteram em nada, nem a santidade, onisciência, onipresença, a essência do nosso Deus. Amém? Tem que falar assim, porque a gente muitas vezes nos posicionamos, né, como centro das coisas. Né? Somos o centro, o homem é o centro de Deus, o homem é o centro de Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma mentira, isso aí, irmãos, isso é pecado.
quem diz isso está pecando. O centro é a vontade de Deus. Jesus Cristo está no centro da vontade de Deus. Nós estamos também no centro do quê? Da vontade de Deus. Amém? Então, entenda isso. Eu quero dizer isso. Os nossos fracassos não alteram o caráter de Cristo. Jesus Cristo, todos terão oportunidade. Todos. Até o último respirar. Todos terão oportunidade de aceitar a Jesus, salvar-se, viver, obviamente, dando tempo, uma vida de santidade ao Senhor, gerando os frutos do Espírito para a bondade do Pai, para a vontade de Deus. Agora, presta atenção, isto é um alerta a nós, que pensamos que somos, muitas vezes, a última bolacha do pacote. Então, em nome do Senhor Jesus, não se ponha nesta posição de pensar que por causa dos seus erros, Jesus esqueceu de você. Jesus, Ele não está mais a fim de salvar, de te curar, de prosperar a sua vida. Volte para Jesus. Amém? A palavra de Jesus foi forte para Pedro. E Jesus tinha que falar assim mesmo com os discípulos, porque eles eram homens que Deus, nosso Senhor Jesus, preparou homens para morrer por Ele. A palavra de Deus diz que Pedro, ele foi morto, e para não querer, a história diz que não querendo ser comparado com a Jesus Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nosso Senhor Jesus Cristo está preparando homens que morreriam por Ele, por amor ao Evangelho. Ele não está aqui criando meninos, na fé, Ele está realmente gerando homens valorosos para Ele, para o Evangelho, e para a obra que Ele estava determinada, que a eles estava determinada. Então, o texto diz, aí no finalzinho do versículo 31, diz assim: homem de pequena fé, porque você duvidou. Homem de pequena fé. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, olha, vamos aprender a palavra de Deus. Não duvide, não duvide. Por mais que você sinta aí num barco que está sendo chicoteado, pelo mar, pelos ventos fortes, e mesmo você pense que Jesus Cristo não está com você aí, olha, não duvide, Jesus Cristo está sempre conosco. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E não pense definitivamente, não tenha em seu coração a arrogância de pensar que qualquer atitude nossa mudará a vontade de Deus. E eu digo uma atitude pecaminosa. Amém? Um dos nossos fracassos. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos o caráter de Cristo para nos espelhar. Nós temos, o amigo Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos um Deus Pai que nos ama. E não precisamos de mais nada, igreja. O que nós vamos definitivamente fazer é não duvidar mais e usar a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso pedir para a igreja ficar em pé? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu disse aqui, vou lembrar com você, para que você não esqueça, que Jesus Cristo, Ele está mudando você de nível, amém? Estas lutas, o sentimento de estar num barco aí, sozinho, e o milagre não vem, muitas vezes, pode ser Deus te mudando de nível, Deus te pedindo algo mais, porque nós vemos isto na palavra de Deus, quando diz que Ele insistiu para que os discípulos passassem e Ele não fosse junto. Eu quero que você entenda que nos momentos difíceis, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, ela é conselheira nos momentos difíceis. Eu quero que você saiba que a fé em Cristo pode todas as coisas. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E presta atenção,
os nossos fracassos não alteram o caráter de Cristo. Amém? Eu sei que nós vivemos dias, eu quero concluir com isso, que as pessoas pregam que nosso Deus somente é amor, né? E quando nós falamos de caráter de Cristo, nosso Deus, ele é amor e também é justiça. Então, são duas atitudes que nós temos que são boas, são atitudes perfeitas de Deus, para quem é filho dele, que obedece a ele. Não tenha, querido, não tenha medo da justiça de Deus, não. Quem não deve nada, não precisa ter medo de nada. É só viver em santidade diante do Senhor. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, os nossos fracassos não alteram o caráter de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Querido Deus, eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor nos ama. E também sei que o Senhor é justiça. E como os teus filhos que somos, Pai, o Senhor deseja que cresçamos cada vez mais. Cresçamos, cresçamos, cresçamos. E por mais que numa insistência do Senhor em dizer que não está, conosco, nós sabemos que o Senhor está conosco. Porque a tua palavra não mente. Aquele dia o Senhor insistiu para que eles passassem, Senhor, aquele lugar, aquele lago, Senhor. E em nome de Jesus, o Senhor nos estava provando, como o Senhor também prova a nossa fé. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus e no amor do Senhor, ser aprovados por Ti, Senhor. Nos dá força, Senhor Jesus. Nos dá força na Tua palavra. Na Tua palavra, Senhor Jesus, para Te entender. Nós oramos, Senhor Jesus, santificamos, Pai, este tempo. Declaramos, Pai, que os ouvidos estejam abertos, Senhor Jesus, para que o Senhor para o Senhor falar a quem necessita desta palavra, Senhor, desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por cura. Eu oro, Senhor Jesus, por um tempo de libertação, pela libertação tão necessária sobre a vida do Teu filho, sobre esta filha, Senhor. E eu digo, Senhor, pela fé, Senhor, pela fé, Senhor, eu declaro cura, Senhor, libertação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Querido, o Senhor não muda. O Senhor não muda o teu caráter, Senhor, não muda. O Senhor nos ama e o Senhor é justiça. Obrigado pela tua essência, Senhor, e a tua essência na igreja e em nós. A isto te damos honra e te damos glória para todo sempre, Senhor. Diga amém. Glória a Deus, igreja. Amém, amém. Querido, sábado, estamos aqui na casa do Senhor, noite de bênçãos aqui na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém. Glória a Deus.